A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. Na Rádio Unaerp, Lead Entrevista. Boa tarde. O Lead Entrevista hoje, o padre Rodrigo César da Silva. E vamos falar um pouco sobre o dia de Santo Expedito. Padre, por que foi feita a capela de Santo Expedito aqui na Unaerp? Explica um pouco pra gente. Quando nós conversamos com a família Bonini, nós percebemos quão grande é a fé deles em Santo Expedito. Então a dona Cidinha, mãe da dona Elmara, que é a reitora da faculdade, da universidade, ela pediu insistentemente para eles que fizesse a capela. A fé era dela, com certeza a fé da família toda, mas ela que encabeçou essa devoção e esse desejo de ter a capela Santo Expedito. Muito bem. A capela é particular, né, padre? A capela é particular. Desde quando que o senhor está aqui na capela? Eu presido a Eucaristia aqui para eles desde novembro de 2015. Então, desde essa época, porque o padre anterior ele saiu aqui da diocese e o arcebispo me designou como capelão aqui da comunidade. Entendi. E quem foi o Santo Expedito, padre? Santo Expedito foi um homem como nós, né? um cristão como outro qualquer. É interessante notar essa relação. O santo não é, por exemplo, um Superman, não é muitas vezes uma Mulher Maravilha. Hoje em dia está na moda esses super-heróis. O santo é uma pessoa normal que professou a sua fé em Jesus Cristo. E de onde que veio a devoção a ele e por que ele é conhecido como o santo das causas impossíveis? Então, a devoção a Santo Expedito, ela veio, é claro, lá da Europa, da Ásia. Ele é da Armênia, né? Ele fazia o seu ministério de soldado romano na Armênia, que fica lá perto da Geórgia, na Ásia. Então, o Santo Expedito ele teve essa grande graça de encontrar o cristianismo. O cristianismo já estava, como posso assim dizer, que já infiltrado no Império Romano através de seus soldados. Muito bem. Eu li, pesquisando sobre a vida de Santo Expedito, que há meio que uma discórdia se ele existiu ou não. O que o senhor tem para falar para a gente sobre isso? Sim, existe várias lendas em relação a Santo Expedito. Então, essas lendas acabam fazendo com que a história fique um pouco que prejudicada, ou seja, a verdade acaba não aparecendo, aparecem somente as fantasias, que muita gente agregou nesse tempo, não é? Mas ele existiu. Existiu, a igreja comprova a sua existência, tanto que existe o dia dele, né, a devoção a ele. Que tipo de comemorações é realizada no dia de hoje para Santo Expedito? Santo Expedito, eu não tenho muita informação a respeito disso, mas o que nós vemos no Brasil, principalmente, né, nós estamos aqui, a nossa realidade, que as pessoas têm muita devoção, principalmente pelo fato de nós estarmos na época em que estamos. Ou seja, épocas de crises. Apesar de que essa devoção a Santo Expedito não veio por causa de época de crise, né? Veio com os portugueses, veio com os outros imigrantes, né? Que trouxeram essa devoção a Santo Expedito. Imagina só, um mártir é aquele santo que morreu assassinado, na maioria das vezes degolado. Imagina só. Então chama a atenção, né? Do que, por exemplo, um pai de família que dá a sua vida por Jesus toda a vida, todo o tempo, é santo do mesmo jeito. Só que ele não tem a mesma visualidade, né? Não teve o martírio, né? O sofrimento. Toda uma história. Apesar de que o pai de família normal, né? Que vocês, ou mãe de família, ou um filho,
que vive o seu dia a dia seguindo a Jesus, lá na tranquilidade do seu lar, não é tão visto quanto alguém que derrama sangue. É que as pessoas costumam associar o santo, que nem como o senhor falou, a coisas extraordinárias, né? Sim. O senhor é devoto de Santo Expedito? Olha, eu posso dizer tranquilamente, sinceramente, que não. Eu tenho a minha devoção a Santo Antônio, porque eu vim de Santo Antônio, né? Santo uma Antônio cidade. de Pádua? Santo Antônio Ah. Alegria, chama a cidade. Não, mas o santo que E o o senhor Santo se Antônio de refere. Pádua, isso. Então, nós estamos em um ambiente onde somos como que inundados, encharcados daquela devoção bonita, tranquila. E aí, por exemplo, eu chego numa universidade, por exemplo, na ERP, e aqui devoção a Santo Expedito é totalmente diferente uma devoção da outra, né? Aham. Sim. Apesar de não ser devoto, o senhor já realizou alguma promessa nesse dia? Olha, nós fazemos todas as quartas-feiras, porque a missa aqui na UNERP é às quartas-feiras, às 6h30 da noite, e nos domingos, e aos domingos, às 11 horas da manhã. Então, nas quartas-feiras, nós temos a mobilidade, a facilidade de rezar a novena perpétua de Santo Expedito. Então, nós acabamos nos tornando devotos e tem um momento na novena que se pede, que se faz o pedido. Então tem aquele momento de silêncio. É tão bonito isso, né? O momento de falar e o momento de ficar em silêncio. Ou seja, o silêncio de Deus mesmo, né? Você acaba sentindo que você está sendo impulsionado a fazer a melhor coisa possível. Ou seja, uma pessoa, creio que não vai, por exemplo, naquela hora pedir um carro. Pode até pedir, mas ela vai pedir o que de mais importante ela está necessitando, né? Apesar de poder ser um carro, né? Mas na maioria das vezes não é um carro. Um momento mais emotivo, né? Um momento emotivo. Sim, entendo. A gente falou também um pouquinho aí da história de Santo Expedito, quem foi ele, de onde vem a devoção para ele, né? E quais foram os milagres, né, que a Igreja Católica comprovou que fizeram com que Santo Expedito se tornasse santo? Meu caro, eu não tenho essa informação, mas o que eu posso te falar? Nos primeiros séculos da Igreja, houve assim vários santos, vários martírios. Os cristãos eram mortos assim de forma estrondosa. Se podia tirar o sangue deles com o rodo, se fosse o caso, se existisse rodo na época. Então, os cristãos eram mortos violentamente, e muitos de uma vez só. Então, não havia necessidade de canonização nessas épocas. Então, até nem existia a canonização. Então, a canonização veio depois. Por quê? Aí é a problemática. Por quê? Porque existia muita história. Ai, você viu, fulano morreu, ciclano morreu. Mas será que morreu pela fé? Entende? Porque o santo, que é considerado santo mesmo, é aquele que morre pela fé. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que morre fazendo uma passeata contra o capitalismo, por exemplo. Ela não está morrendo por Jesus. Ela está morrendo por seus ideais, né? Contra, por exemplo, o capitalismo. Ou contra, por exemplo, o comunismo, né? Isso está em voga hoje, né? Sim, muito. Então, uma pessoa que morre pela fé, ela é considerada mártir. Então, aí a igreja começou a pensar, nossa, mas nós temos que organizar isso. Tá vendo santo daqui, será que é verdade? Notem que as primeiras comunidades eram muito centrais, muito organizadas, muito direcionadas. Ou seja, o bispo da época sabia quais as pessoas que existiam na sua comunidade. Aí, com o crescimento das comunidades, foi impossível fazer isso, não é?
O senhor sabe de onde o nome do santo surgiu? Se é algum motivo relacionado ao seu milagre, alguma coisa, algum milagre que ele fez? A história de Santo Expedito, ela nos narra que muitas pessoas colocam, elas simbolizam tanto a vida de Santo Expedito, tanto, que até o nome vira símbolo. Mas nós sabemos que o nome não é símbolo, né? Tem alguns comentadores de Santo Expedito que até brincam com a ideia do nome. Por exemplo, tem histórias que acharam uma imagem, uma caixa escrito expedido e tinha uma imagem dentro. Ou seja, entenderam? Uhum. Então, a imagem ela vem depois, o santo vem antes. Ou seja, o acontecimento ele vem antes. Depois que vem a teologia. A teologia, na verdade, é o colocar no papel, o pensar a respeito do acontecimento. Entende? Então, só para falar para vocês quão grande é a imaginação do povo. Ai, encontraram uma caixa, por exemplo, né? Encontraram uma caixa escrita expedido e tinha uma imagem dentro. É por isso que, na verdade, é uma confusão que fizeram. Então o santo não existe porque só foi encontrada a caixa escrito expedido. Aí o povo começou a acreditar. Entendem as histórias onde vão? Elas denigrem a imagem, denigrem até a história do próprio santo. O significado vem antes, né? O significado vem antes. Certo. Independente do dia do santo, queria saber qual é a importância da devoção para os fiéis, de acordo com o senhor. É interessante a sua pergunta. Olha, a importância de Santo Expedito para o povo, ela é muito grande, ainda mais nesses tempos que nós estamos, de urgências. Sim, muitos pedidos, né? Muitos pedidos, muitas graças alcançadas. Então, nós vemos que a fé do povo é sincera. A fé do povo é calma, é serena. Então, eles realmente se colocam na presença de Deus e veem Santo Expedito como um exemplo para eles. Sim. Ou seja, alguém que deve ser seguido ou que a pessoa quer seguir. Né? Acho que essa devoção ela vem não só no dia, né? Mas as pessoas devem seguir ao longo do ano para não procurar somente nas dificuldades, né? Sim, isso mesmo. Em relação a seguir alguém, é claro que todos nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que Santo Expedito deu a vida por Jesus. Sim. Né? Não deu a vida por outro Deus. Deu a vida por Jesus, pelo Pai, pelo Espírito Santo. Então, essa relação aí da santidade, o santo é um exemplo. Ou seja, um irmão mais velho. Vocês aqui todos vocês têm um irmão mais velho. Você não tem? Eu não, sou filha única. Uma filha única. Eu sou a mais velha aqui. Então, o seu exemplo vai ser seus pais. Imagina uma pessoa que não tem pais bons. Eu conheço vários. Eu também. Que não tem pais bons. Exemplo, né? Exemplo. Ele vai buscar sempre um exemplo. Nós temos sede por isso. Sede por exemplos. Sede por alguém que nos inspire. Ou vai ser a tua tia, vai ser seu tio, vai ser alguém próximo. Ou se não achar, infelizmente, vai ter os maus exemplos. Né? Então o santo é esse, que veio antes de nós, que professou a fé antes de nós, teve a coragem, e aí eu olho para ele e tenho a mesma coragem que ele teve. É importante ressaltar que o senhor disse que, assim, muita gente vê como herói, mas eles foram pessoas como a gente, mas que deram a vida pela fé, né? Sim, sem dúvida. Der a vida pela fé. Então, quando nós falamos para o povo que o santo era igual a nós, muitos até pensam, nossa, o padre falando bobagem. Né? Ou seja, nós temos que tirar esta imagem de superioridade em relação à humanidade, ou seja, super-humano, super capacitado. Não. Santo Expedito tinha pecado como nós. Né? Nós podemos ter tanta fé quanto eles, né? Sim. Nesse caso. Vocês que estão aqui podem ser os novos santos. Nem sei a religião de vocês, né? Mas
Bastante católico. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, para perguntar para o padre? Você sabe por que a data 19 de abril é comemorada o dia de Santo Expedito? É considerado o dia que ele morreu. Então, os santos, somente tem um santo na igreja que tem 2 datas. São João Batista. Uhum. E nós comemoramos, e todos os santos, nós comemoramos a morte do santo como o dia dele. Por quê? Porque o dia da morte é o dia que ele entrou para a vida em Deus. Ou seja, o martírio, geralmente, né? O martírio é que fala, ele realmente deu seu sim definitivo por Jesus, por Deus. Sim. Então só tem um santo na igreja que nós celebramos, com exceção da bem-aventurada Virgem Maria, só tem um santo que nós celebramos o dia do nascimento, que é São João Batista. Que o povo lembra mais o dia do nascimento por causa das festas juninas, dia 24 de junho, né? E não lembramos da morte dele, que é em agosto. Entendi. Algo mais? Bom, vamos trazer, né, agora falar um pouco daqui da UNAERP, da sua experiência na capela. Como que é para o senhor ter tantos jovens nas missas, na capela da UNAERP? Minha cara, eu falo para os meus amigos padres que aqui é uma das maiores comunidades que tem jovens. Eles não acreditam. Que a maioria são idosos. As comunidades são idosas. Claro, existem exceções. Mas a maioria são idosos que vão na igreja. Vão à igreja. Então, essa questão, quando começou o Papa Francisco a tomar conta da igreja, ou seja, ser o sumo pontífice, parece que os jovens se atinaram, ainda mais com a Jornada Mundial da Juventude. Eu ia colocar esse ponto. Foi muito simbólico, Foi muito porque simbólico. O ano que ele assumiu foi o ano da Jornada Mundial, né? Sim. Então, todo mundo pensava, é o Papa Bento que vem, Papa Bento. Sim. O Papa Bento tem o jeito dele, o Francisco tem o jeito dele. Né? Cada um tem o seu carisma, o seu dom. Então, não que essa explosão começasse de uma hora para outra agora, não. Claro que vem muito antes. Vem lá do Papa próprio João Paulo II, II, né? Com a vertente mais carismática, Sim, mais sem jovem, dúvida. né? O Papa João Paulo II. Nós não podemos esquecer do exemplo dele. Que era chamado Papa Jovem também. O Papa do Jovem, povo, com 58 anos, ele se peregrino. tornou Papa. Nossa, jovem mesmo. Ele ficou 26, se não me engano, 26 anos no pontificado. Então, você complementando essa pergunta, eu vejo assim com tão bons olhos evangelizar para jovens. Aham. Principalmente alunos da medicina que vão. Eles moram nas redondezas, então eles participam bastante aqui da UNAERP. Só complementando, quais os horários da missa e como funciona a capela rapidamente pra gente, né? A Capela Santo Expedito, é uma graça vocês terem uma capela aberta todos os dias. Então, nossos agradecimentos imensos para a família aqui dos Bonini, né? Principalmente a Dona Elmara, que permite que nós possamos ter uma capela aberta. Então, fica todos os dias aberta. Eu não sei exatamente os horários. Vocês podem pesquisar depois e falar para o pessoal. Mas ela fica aberta o dia inteiro. Horário de almoço ela é fechada. E as missas, tem 2 horários de missas. Às 6h30 da noite na quarta-feira e aos domingos às 11 horas da manhã. Ah, que ótimo. Todos convidados. Muito obrigada. Eu também não. E esse foi o nosso lead entrevista com a apresentação de Francis Júnior, Larissa Tassim, Giovana Pereira, Ana Júlia e Paula Viana. Falando um pouco hoje com o padre Rodrigo César da Silva sobre o dia de Santo Expedito. Obrigado, padre, pela presença. Mais uma vez, agradecemos a sua Agradeço presença. imensamente a vocês por darem esse exemplo, né, até de fé de vocês e essa iniciativa do jornalismo de fazer esse tipo de matéria, Sim. que é muito Sim. importante. Uhum. Deve ser valorizado, né? Como o senhor disse, já que
frequenta tantos jovens na capela. Sem dúvida. Nada mais justo que a gente trazer pra cá. Sem dúvida. Legal. É isso aí. O Lead Entrevista fica por aqui. Uma boa tarde e até a próxima. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp.